Fala aí, galerinha, beleza? Começando aqui mais um vídeo aqui. Hoje eu tenho a honra de estar recebendo Deidson Silva, vocalista da banda Balança Pança e também locutor da rádio aqui de Coração de Jesus. E aí, Deidson, bom? Como é que tá, Gui? Para mim é um prazer estar participando dessa entrevista. Aos telespectadores que vão acompanhar aí no canal do YouTube, De Frente com o Gui, né? Também pelas redes sociais. Desde já agradecer aí pela audiência de cada um de vocês. Vamos contar um pouquinho aí dessa história, né? Como vocalista do Forró Balança Pança e também como locutor aqui da Rádio 106 de Coração de Jesus. Muita história pra gente contar. E primeiro vamos falar sobre a banda e sua história na música. Conte pra nós um pouco como começou. Cara, o Balança Pança faz parte da minha vida desde criança. Eu costumo dizer que eu ouvi o Balança Pança pela primeira vez, eu tinha ali por volta de 8 a 10 anos, num parque de diversão de uma festa de vaquejada aqui de Coração de Jesus. E de lá pra cá a paixão pela música ficou no meu sangue e de um lado de família, por parte de mãe, aqui da cidade vizinha de Coração de Jesus, São João da Lagoa, meus primos também cresceram trabalhando na área da música, principalmente meu primo Arley, que na época tinha uma banda chamada Forró Nova Face. E foi aonde eu ingressei na música, porque minha adolescência praticamente toda foi em São João da Lagoa. Eu estudava aqui durante a semana, final de semana eu ia para São João da Lagoa passear, passar o fim de semana, e ali eu via os primos mexendo com música, o Arley tocando teclado, os outros primos ali tocam a zabumba, um triângulo, uma guitarra, um violão, e aí a gente vai olhando, aprendendo, sobrava um tempinho, pegava um instrumento, começava a tocar, e aí de repente surgiu a oportunidade de estar como vocalista do Forró Nova Face. Foi onde eu conheci Tutu Ramos, que é irmão de Sandro, de Célio, de Zelândia, que foram os veteranos que iniciaram a história do Balança Pança, e eu criei essa amizade com o Tutu cantando junto com ele no Nova Face. Foi essa fase inicial minha na área da música. E dali eu fui criando um laço de amizades no Balança Pança, onde eu cheguei a fazer o meu primeiro show, que inclusive foi aqui na cidade de Coração de Jesus, que Balança Pança sempre teve as áreas de músicos fixos, mas tinha uma área da música do Balança Pança que não tinha músico fixo, que era a parte de percussão, conga, repelique, aquelas coisas ali, timbal. E quando eu fiquei sabendo que o Balança Pança ia tocar aqui, era uma festa de vitória de um deputado. Antigamente tinha esse negócio de pisa. E aí eu liguei para Diego, né, que é o tecladista da banda. Falei, Diego, fala com o Célio que se ele precisar de um percussionista pro show de hoje, que eu tô disponível, cara. Se ele quiser, eu vou lá tocar. Só que eu não sabia tocar percussão, nunca tinha tocado percussão na minha vida. O cara que me ajudou ali na hora que Célio falou que podia ir, foi André, que é do Forró Muidão, né? Antigamente eram os caras de pau. O André tem todo o equipamento de percussão, me emprestou. E eu fui e fiz o show. Foi meu primeiro show com Balança Pança. Quando terminou o show, eu não tinha, até contei isso lá no podcast, que eu não tinha mais pele na mão, os calos. Tinha feito calo e estourou. A pele da percussão tava só o sangue, de tanto... Não tinha costume, né? Primeira vez que eu toquei. E dali eu me ingressei no Balança Pança em diversos, devido às mudanças de formação, né? Eu comecei como percussionista, depois eu me tornei zabumbeiro da banda, futuramente como vocalista, tive a honra de trabalhar junto com o Sandro Ramos. Na época a gente fazia o trio de frente, eu, Sandro, o Carlinhos Souza, e assim a gente ficou nessa formação do Balança Pança até no período da pandemia, que foi onde, por motivos pessoais, eu tive que me afastar da banda, até chegar essa fase aí que a gente teve essas fases difíceis, né? Que foi na perda dos companheiros, Sandro, Célio, Zelândia, que foi aí num período curto, de 2023 a 2025. E aí depois do falecimento de Célio, que foi em junho do ano passado, 2025, a gente deu um tempo, parou, organizou, e aí agora a gente está retomando o projeto aí. Eu estou muito feliz de estar de volta no projeto do Balança Pança, e agora juntamente com Maria Clara, com Ana Carolina, que são as filhas de Célio, né? O Celião, conhecido de todos, que era de fato um dos veteranos, o dono da banda, né? E a gente fez muita história e agora estamos aí construindo mais um capítulo dessa história. E além da banda Balança Pança, Nova Face, tem alguma banda que você já participou? Cara, eu fiz muito freelance.
Freelance, para quem não sabe, é como se fossem as participações. Você faz um show aqui e outro show ali, e não é nada fixo. É quando a banda precisava, seja como músico, para tocar ou para cantar, chamava, a gente ia. Eu já fiz muito show com Gaúcho, Furacão do Forró, cantava algumas músicas no show, fazia back vocal. Cheguei a fazer também 2 shows com a Terceira Dimensão, foi uma época de virada de ano, a gente fez 2 shows, foi um no Distrito Fernão Dias e na cidade de Jequitaí, também serviu de muita experiência. Fiz alguns shows, na época a gente formou uma banda aqui, era o Trio Pisadão, a gente fez alguns shows também, que era com meu parceiro Jorginho, Júlio dos teclados. E eu formei uma banda aqui na cidade também, quando o Tutu foi para o Balança Pança, eu me retirei do Forró Nova Face. Na época, hoje o meu primo Warley, ele segue solo com o nome de Warley Nova Face, a banda dele continua. Mas na época que encerrou o projeto do Forró Nova Face, eu retornei a Coração de Jesus com o desejo de continuar na música. E com esse fanatismo, com o Pé de Serra, com o Balança Pança, que eu já tinha desde criança, eu decidi montar uma banda praticamente cover do Balança Pança, que foi onde eu montei uma banda que eu criei o nome de Balanço Tropical. O pessoal vai lembrar aí, a gente fez alguns shows na região aqui. Cantava comigo a Sara Saraiva, uma grande cantora também. Estava com a gente meu primo Lucas, que é o namorado da Sara. Erivelton, que trabalha comigo na rádio, também fazia parte da banda. Só que, devido a algumas dificuldades que a gente passou na época, o projeto de fato não foi para frente, mas eu costumo dizer que tudo serviu de aprendizado e experiência, porque eu costumo dizer que a minha passagem pela música, já há mais de 15 anos, ela foi de fato toda predestinada ao Balança Pança. Então todas essas bandas, Caça Virgem também eu estava esquecendo, Forrozão Caça Virgem, tinha aqui em Coração de Jesus antigamente, nosso amigo Robson Brasil, também já fiz alguns shows com Caça Virgem, e algumas outras bandas, os Caras de Pau na época, fiz carnaval com os Caras de Pau, eu rodei alguns estilos, mas de fato eu sempre me encontrei verdadeiramente no Pé de Serra, que é o estilo do Balança Pança. E quem são suas referências na música de hoje? Cara, minha maior referência, minha maior inspiração sempre vai ser Sandro Ramos, que era o vocalista do Balança Pança. Um cara, eu costumo dizer que eu fui um fã privilegiado, que cresceu ouvindo, brincava de fazer show do Balança Pança e tive a honra de trabalhar junto com o meu maior ídolo, que é o Sandro. Segundo aí do Célio, Zelândia, eu acho que meus ídolos mesmo, minha maior referência são os veteranos de uma história que hoje a gente dá continuidade. Mas no mundo da música hoje, num contexto geral, tem algumas pessoas aí que, cara, eu sou fã. Antes de você chegar aqui, eu tava ouvindo aqui Batista Lima, Limão com Mel, são bandas aí que eu tenho como referência, são músicos que estão no auge até hoje e têm um respeito com a música, têm um respeito com o público, dentre eles também Dorival Dantas, Flávio José, que estão aí no mesmo estilo do forró, do shot, do Pé de Serra, também tem no sertanejo, que eu sou muito eclético, eu gosto de ouvir um pouquinho de tudo. No sertanejo, sou muito fã de Edson, da dupla Edson e Hudson, para mim hoje, um dos maiores cantores do Brasil. Eu acho que são essas as minhas referências. Na sua opinião, você já trabalhou algum tempo na música aqui na região? O que falta para nossos artistas da região ser reconhecidos? Eu acho que, de um modo geral, apoio. Quando eu digo apoio, tem vários níveis de apoio. Primeiro, a gente tem que se apoiar, de fato, em Deus, que é primordial. Eu sempre tenho até um bordão que eu uso na rádio, que é feliz, contente, com Deus na frente, sempre, sempre. Porque a partir do momento que você coloca um determinado projeto na sua vida, se você não tiver Deus, nem tente que não vai. Segundo, o apoio familiar. Graças a Deus eu sempre tive muito isso. Quando não tinha condição financeira nem de comprar um instrumento, meus pais, minha mãe, por exemplo, sempre me ajudou muito, comprava instrumento, percussão, para mim poder estar fazendo shows, zabumba. E hoje em dia, com a internet, até que ficou mais fácil, porque a gente conta muito hoje até mesmo com a sorte. Você grava uma música, você joga ali nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, e quando eu digo sorte é porque você pode dormir hoje com 10 visualizações e acordar amanhã com 200 mil. Um exemplo que a gente teve aqui na nossa região de uma pessoa que viralizou aí nas redes sociais foi a Brisa Star, né? Piaí aqui vizinho. Destacou aí nas redes sociais com a música Se Joga no Passinho, e hoje, graças a Deus, é sucesso no Brasil todo. Mas eu acho que falta muito
acho que eu posso dizer até do poder administrativo, público, municipal, ou mesmo de empresas, de pessoas que tenham condição de poder abraçar um projeto de uma banda que talvez está começando ali, sabe das dificuldades de comprar instrumento, de gravar uma música num estúdio, tudo. Infelizmente a gente vive num mundo capitalista que sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Então eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta como banda, músico de cidade pequena, para ter um reconhecimento maior, né, principalmente nacional, eu acho que é mais a questão financeira. Falta pessoas que abracem a causa, um empresário, uma empresa que queira ali investir no artista, um governo municipal que dê aquele apoio, oportunidade do artista se apresentar. Eu acho que é isso. E quais são os projetos futuros da banda Balança Pança? Você pode já contar pra gente. Então, cara, a gente está aí desde fevereiro, né? Já nas redes sociais aí trazendo novidades todos os dias. Essa semana mesmo eu fiz até um desabafo aí nas redes sociais falando que eu estou passando por um processo de adaptação. Eu fiquei 3 anos parado na música. Eu estava com a banda Balanço Tropical aqui na cidade até outubro de 2023. Eu passei uns problemas difíceis, comecei a ter umas crises de depressão, ansiedade, principalmente depois do falecimento de Sandro, porque mesmo não sendo de sangue, eu considerava um irmão, um professor, uma inspiração. E aí eu fiquei fora dos palcos aí de 2023 até agora em abril de 2026, que foi quando a gente fez o primeiro show desse retorno do Balança Pança. E a gente está sempre nas redes sociais aí, trazendo vídeos, tentando trazer novidades. Costumo dizer que eu estou dando a cara a tapa, porque eu não costumava aparecer tanto nas redes sociais, e a partir do momento que você está à frente de um projeto como esse, né, que graças a Deus já tem um nome, já é bem conhecido na região, a gente tem que estar sempre apresentando novidades para o público. E hoje em dia a rede social é tudo. Então, o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais aí podem ficar ligados, porque praticamente todo mês, se não toda semana, a gente vai estar tentando trazer novidades, músicas novas. Agora mesmo a gente fez a nossa primeira sequência de gravações, que foram 6 músicas de regravações de músicas que marcaram aí na voz de Sandro, de Célio, de Zelândia. E agora a gente finalizou a postagem dessas músicas e vai estar a partir da semana que vem já. Essa semana a gente está preparando para o show que a gente tem dia 16 no Brejo Grande, que é em Biaí. Mas depois que passar esse show do Brejo, a gente já vai estar em estúdio já preparando gravação de novas canções. E o pessoal pode estar sempre ligado aí, porque sempre vai ter novidades do Balança Pança. Agora vamos falar sobre sua ingressão como locutor. Como ingressou nessa área e como foi trabalhar na Rádio 106? Cara, eu acho que dá para pegar até um gancho de um assunto com o outro, porque, como eu falei que eu ouvia o Balança Pança desde criança, e eu falo que o único CD do Balança Pança que eu não tive foi o volume 1, que veio com aquela música da Véia Debaixo da Cama. A Véia Debaixo da Cama. E eu gostava demais dessa música, e como não tinha outro lugar para ouvir, eu sempre, desde criança também, ouvia a rádio. Eu sempre fui apaixonado por essa rádio aqui de coração. E a gente ligava na rádio para poder ouvir. Eu brincava de fazer locução em casa. Eu tinha um radinho que a gente botava o CD para tocar ali, ficava mixando, aumentando e abaixando o volume, fazia as locuções como se fosse locutor. E aí a gente vai ingressando nessa área da música e vai criando amizades, conhecendo pessoas. Foi onde eu conheci o Júnior Lima, o Erivelton, pessoas que trabalham comigo hoje, a Nilda Belo, que são os parceiros de trabalho lá da rádio hoje, grandes locutores, que são minhas referências, que eu cresci ouvindo e hoje também tenho o prazer de trabalhar junto com eles. Júnior Lima, além de trabalhar na rádio, ele trabalha também com eventos, né? Ele monta som, iluminação, e aí a gente trabalhava com música, sempre encontrava num lugar ou outro. Foi criando esse laço de amizade e eu sempre falava com o Júnior, um dia eu vou trabalhar lá na rádio, quando surgir uma oportunidade lá, você me fala. E aí, cara, eu trabalhava, na época, fora da música também, eu trabalhava no supermercado aqui de Coração de Jesus, que é o supermercado Novo Amigão, de Maninho. E na rádio, na época, tinha um programa no sábado, de entrevistas e jornalismo, que o supermercado era patrocinador. No sábado, sempre tinha promoções no supermercado e Maninho sempre me mandava para a rádio para poder anunciar essas promoções lá como patrocinador do programa. Porque ele já sabia que eu trabalhava nessa área, de vez em quando pegava uma caixa de som, botava na porta do supermercado, fazia uma locução e tal. E aí fui adentrando aos pouquinhos a rádio ali, com esse processo de estar ali toda semana divulgando as ofertas do supermercado, até que surgiu uma oportunidade
a rádio estava precisando de uma pessoa para cobrir as férias dos locutores, que eram 3, né, na época. O Erivelton, o Júnior e a Nilda. A diretora me fez a proposta para mim poder ir para a rádio para cobrir esses 3 meses de férias, só que como eu estava com carteira assinada no supermercado, era um serviço garantido ali de todo o salário todo mês, para mim sair, para ficar só 3 meses não compensava. Só que isso foi por volta do mês de setembro, por aí. Pouco depois eu recebi uma proposta para trabalhar em uma outra empresa, para começar em janeiro. Aí era um valor melhor, era um trabalho mais tranquilo, a gente sempre buscando melhoras, né? Eu decidi então sair do supermercado para aceitar essa proposta que eu tinha recebido. Eu saí do supermercado no início de dezembro, na intenção de descansar o restinho do ano e iniciar nessa nova empresa no mês de janeiro. Quando chegou janeiro, a proposta que eu tinha recebido dessa empresa deu para trás. E eu fiquei sem trabalho, com a mão na frente e outra atrás, e eu lembrei dessa proposta da rádio e voltei a procurar a diretoria. Quando eu procurei, a proposta ainda estava de pé, eles ainda estavam precisando da pessoa para cobrir as férias. E aí foi quando eu fiz 15 dias de treinamento, da metade de janeiro até o finalzinho. E no dia 1º de fevereiro, eu já me ingressei no meu horário, até então, para ficar 3 meses na rádio, né? Eu ia cobrir as férias de Júnior, Erivelton e Nilda. Quando finalizou os 3 meses, Júnior tinha mais uma férias vencida, aí foi para 4 meses. Mas, cara, eu entrei lá e eu agradeço até hoje por isso. A diretoria da rádio me deu carta branca para mim fazer o meu trabalho da forma que eu achasse viável, claro, sem extrapolar, né, sabendo também da censura e das regras da empresa. Eu entrei com sede de trabalhar, porque eu tinha um sonho de trabalhar na rádio. Quando eu vi aquela oportunidade, eu abracei, como se diz, suei a camisa, vesti de fato a camisa da empresa e a repercussão veio. O pessoal começou a falar do programa que estava muito bom, que deu um tchan na rádio, que deu um diferencial. Graças a Deus consegui alguns comerciantes para estar divulgando na rádio também. E isso fez com que esse reconhecimento viesse, e depois que terminou o período das férias, eu já preocupado, com medo de sair da rádio e ficar sem serviço de novo, a diretoria então me chama e decide fazer o quadro de funcionários com 4 locutores, que foi quando eu oficializei como locutor da Rádio 106. Além de você trabalhar como locutor da rádio, você já fez alguma outra locução? Até no final do ano passado, qualquer tipo de trabalho de locução eu fazia. O da rádio, eu sempre trabalhei com gravação de propaganda também, inclusive eu tenho um home studio em casa, que eu gravo comerciais até hoje para os clientes que divulgam com a gente na rádio. Fazia locução de eventos, porta de loja, cerimoniais de formatura, aniversário de 15 anos, tudo que o pessoal chamava que fosse relacionado à locução, eu estava fazendo. Só que aí, com o meu retorno para o Balança Pança, eu decidi me organizar, porque como eu até falei numa história do Instagram esses dias, se a gente não se organizar quando a gente mexe com muita coisa, se a gente não se organizar, a gente não consegue se doar 100%, nem para uma coisa nem para outra. Então eu me abdiquei de algumas coisas para poder me organizar profissionalmente. Hoje eu não faço mais essas locuções de porta de loja que eu fazia antes, apresentação de evento, porque até contramão. Já pensou você chegar numa festa, quem é que vai cantar aqui? O Balança Pança. Quem é o locutor? É o vocalista da banda. Então tem que ter essa divisão das coisas para não virar bagunça nem para mim, nem para as pessoas que estão acompanhando. Então hoje, como locutor, eu trabalho oficialmente como locutor da rádio aqui da cidade e também com gravações de propagandas, ou seja, como locutor no interno, da porta para fora da rádio. Eu tenho minha vida pessoal, mas também profissionalmente como vocalista do Balança Pança. Então eu tive que fazer essa divisão das coisas aí, respondendo a pergunta, locução hoje só mesmo na rádio. E como você concilia os dois lados de trabalho com a voz, locução e cantor? Cara, tem que ter toda uma preparação. Quando eu comecei a trabalhar na música, eu tinha muita dificuldade, principalmente questão de garganta, inflamação de garganta. Eu fazia um show, no outro dia eu estava sem voz. E a gente vai se aprimorando, né, aprendendo técnicas e tudo, principalmente devido ao meu horário da rádio. Agora, por exemplo, vai começar o período de frio, é complicado. O pessoal que acompanha o nosso horário diário na rádio sabe que eu começo às 4 horas da manhã todos os dias. E aí tem que ter toda uma técnica, toda uma preparação para conciliar as duas coisas. Por exemplo, graças a Deus, como a gente tem uma amizade, uma parceria muito grande dentre os locutores da rádio. Por exemplo, se eu tiver que fazer um show na sexta-feira e eu tiver que trabalhar na rádio no sábado,
não vai dar tempo de eu chegar para trabalhar 4 horas, mas a gente consegue fazer trocas de horários com os colegas, ou até mesmo pede o colega para trabalhar para a gente, ele faz 2 horários no dia, e a gente paga ou trabalhando para a pessoa depois, ou paga em parte financeira. Então tem toda um processo aí de adaptação, mas de certa forma, mesmo, principalmente agora, chegando essa época do frio, eu acho que é justamente essa questão de estudar e adaptar para poder estar cuidando da voz, né? Porque, querendo ou não, é o instrumento de trabalho que tem. E o que um profissional da voz precisa fazer para manter sempre uma boa voz? Eu acho que é mais ou menos isso que eu acabei de falar. Eu aprendi com o nosso querido Ceilão, uma técnica que a gente usava muito, eu uso até hoje, que é o gargulejo, né? A gente faz muito gargulejo de água morna com vinagre e sal. Cara, aquilo é horrível. Horrível da gente fazer, mas é excelente para a garganta. Se tiver com a garganta, começou a irritar um pouquinho, faz um gargulejo ali, você já sente a diferença na hora. Aprendi também exercícios vocais, por exemplo, dia de show, eu converso menos durante o dia, eu faço um voto de silêncio ali, a gente reduz um pouco a fala, e ali antes do show você faz uma preparação, você faz o aquecimento vocal, é bom usar o inalador, né, que a gente usa ali com soro fisiológico, que ajuda muito na hidratação. Muita água, eu bebo uns 4 a 5 litros de água por dia, porque além da banda tem esse trabalho diário aí na rádio, né? Então tem que cuidar mesmo. Eu acho que é esses cuidados básicos com a voz. E quando você passa do básico ali mais para o profissional mesmo, é procurar um fonoaudiólogo, tá tendo um acompanhamento ali direto para ver como que tá, se pode melhorar alguma coisa. Eu, graças a Deus, tenho o pessoal que, inclusive, liberou espaço para a gente aqui no estúdio, né, que é nosso produtor da banda também, que é o Diego. Ele está sempre preocupado com essa área também, sempre ajuda a gente, porque é um cara, um profissional que já está aí na área da música também há muito tempo. Então ele sempre dá esse suporte para a gente também, de falar, ó, isso aqui dá para melhorar, isso aqui dá para aprimorar. Então, acho que é basicamente isso. E como não estava no roteiro, eu tenho outra pergunta. Já que você citou o nome de Maria Clara e Ana, eu queria que você falasse um pouco sobre elas em si. Cara, Maria Clara e Ana Carolina, para mim, hoje é uma honra poder estar dando continuidade a esse projeto, né? Junto com elas, eu considero irmãs. Eu cresci na música com o pai e com os tios dela e vi essas meninas crescendo também ali, como ela até a Carol até falou no podcast que a gente participou lá do Rick, que ela cresceu ali, quantas vezes já dormiu no case de baixo, que era a capa de guardar o baixo, né? Acompanhava aquilo, então, ao mesmo tempo que eu cresci do lado de cá, trabalhando nessa área, elas cresceram dali também, se aprimorando, se adaptando, porque tá no sangue. E quando eu vi essas meninas desenvolvendo esse talento, e principalmente agora, depois que a gente passou por essa triste fase da perda do pai delas, dos tios, e elas com essa garra, com essa determinação de seguir, cara, eu fiquei muito orgulhoso. Eu fiquei muito feliz. O nosso primeiro ensaio geral com todos da banda junto foi um dia que a gente saiu daqui, foi eles têm um sítio na cidade de Lagoa dos Patos que chama Sítio Balança Pança. E eu fiquei observando acho que foi uma das primeiras vezes que a gente teve todo mundo junto, assim, a família toda lá. E eu fiquei observando todo aquele convívio. Elas são 3 irmãs hoje e a mãe, que é Ana Carolina, Maria Clara, que são as 2 vocalistas da banda. Tem a Alice, que é a irmã mais nova, que também trabalha na banda, ela vai nos shows fazer fotos, vídeos. E tem a esposa do Célio, que é a Catarina, mãe delas. Voltando de lá para cá, dentro do carro, eu comentava com o Diego, falei, cara, esse laço entre elas é muito bonito, eu acho que foi isso que deu essa sustentação, essa força para elas passarem por todo esse processo e continuarem firmes para dar continuidade ao projeto do Balança Pança como é hoje. Então, além de ter o orgulho de poder trabalhar junto com elas, eu me considero fã também, porque são guerreiras que... Quem somos nós para poder explicar? Eu acho que é só quem passa de verdade a situação, como elas passaram, para poder sentir. Então a gente não pode falar por elas, mas eu tenho certeza que não foi nada fácil, e abraçar a causa e ter força para seguir isso não é fácil, né, cara? Então, além de ter a honra de trabalhar junto, eu também sou muito fã delas. E aqui fica meu agradecimento por ter aceitado meu convite. E aqui eu quero deixar um convite para elas, para Maria e Ana, para participar junto com você. Agora sobre a banda Balança Pança mesmo. Tem muita história.
muita história para contar. Tá aí, viu? Maria, Carol, já estão intimadas aí a estar participando da entrevista com o nosso amigo Gui também. Uma honra, cara. Eu te agradeço aí pela oportunidade, pelo convite. Tenho certeza que esse canal de Frente com o Gui tem muito a crescer, muita gente chegando, muita entrevista para fazer. E pode ter certeza que todas as oportunidades que a gente tiver de estar junto com você aqui, abraçando essa causa, eu pedi também ao pessoal, né, para seguir lá, escreve no canal do YouTube, nas redes sociais do Gui, e dá essa moral aí. Gui, eu queria até aproveitar, pedir aqui pro pessoal também, quando a gente fala de rede social, cara, eu falei que eu sou muito desligado dessas coisas, e agora eu estou me adaptando, me aprimorando nisso. Essa semana é que eu fui criar o tal do TikTok. Eu estou começando lá no TikTok ainda, queria pedir o pessoal também para dar uma moral para a gente lá seguir. Tem o TikTok também do Balança Pança, as redes sociais, pode procurar Balança Pança, pode procurar lá também Deidson Silva Oficial, que vocês vão encontrar nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que está chegando por aí. É isso aí, galerinha. Fica aí com mais uma entrevista. Curte, comenta e compartilha.